O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Dioneia Berlitz no programa de pós-graduação em Biologia da Unicinos. A tese tratou sobre a interação de bactérias e fungos com potencial aplicado à tecnologia de produtos biológicos no controle de nematóides fitopatogênicos. Dioneia, agora a gente quer saber qual foi a metodologia utilizada então na tua tese. Bom, na minha tese nós tivemos uma parceria com uma empresa de Porto Alegre que trabalha já nessa área de controle biológico, especialmente com fungos, né? Até foi através dessa empresa que foi viabilizada uma bolsa para a minha pesquisa, uma bolsa do CNPq, da modalidade RAI, que é pesquisador na empresa. Então, a metodologia foi bastante discutida, a gente fez várias reuniões para determinar como ia ser o projeto, como é que a gente ia montar tudo isso. E foi decidido, então, fazer ensaios em laboratório, aqui na Unicinos, e ensaios em casa de vegetação através dessa parceria com essa empresa lá em Porto Alegre. Então, tudo começou numa forma de isolamento, identificação, caracterização. Explica pra gente todas essas etapas. Bom, inicialmente aqui no Laboratório de Microbiologia e Toxicologia, eu realizei, então, o isolamento da bactéria a partir de amostras de solo. Então, a gente faz todo o procedimento e faz a parte de identificação. Então, o Bacillus thuringiensis, a gente faz um crescimento com meio seletivo e faz uma identificação através de microscopia. E o Bacillus subtilis é uma identificação, eu fiz através de galeria ZAP, que é um kit de provas bioquímicas que a gente lê o positivo e o negativo, põe os dados no programa e ele vai dizer que espécie que é conforme aquele resultado. Então, a partir daí eu tive as minhas cepas bacterianas. Então, eu caracterizei o perfil enzimático dessas cepas, eu caracterizei o perfil de proteínas de Bacillus thuringiensis, como eu te falei, aquelas proteínas que são tóxicas, né, que eram essas o nosso alvo. E depois foi a parte de fazer os ensaios com os nematóides no laboratório. Então, como eu te falei antes, tive um pouco essa dificuldade em adaptar a metodologia, mas basicamente faz um crescimento da bactéria, a gente ajusta o número de células que a gente vai aplicar no bioensaio e então tu põe a bactéria, eu tinha que contar os nematóides, colocar ali dentro junto, incubar durante 24 horas, essa incubação é uma temperatura em torno de 25 graus, e eles ficam, a gente chama de escotofase, que é no escuro, então tinha que ser num recipiente, eu fechava com papel alumínio e mantinha então a 25 graus para depois de 24 horas fazer a avaliação. Então essa avaliação eu também tive bastante dificuldade, porque tinha que pegar todo aquele material, levar para o microscópio para fazer a contagem dos nematóides que estavam vivos e dos nematóides que estavam mortos devido à ação de uma dessas cepas bacterianas. E quanto tempo levou todo esse processo? O processo de laboratório com adaptações, assim, acho que levou em torno de 3, 4 meses, né, de trabalho. E depois dessa fase, então, foi a fase de casa de vegetação. Então, a primeira etapa que a gente escolheu plantas de tomate, porque também hortaliças em geral também são um grande alvo desses fitonematóides. Então, escolhemos plantas de tomate devido à facilidade de trabalhar em casa de vegetação. E no primeiro experimento deu muito frio, a gente não conseguiu manter a temperatura da casa de vegetação, as plantinhas morreram todas. A gente teve que esperar entrar um pouco do verão, teve um inverno bem frio naquela época. Então esse experimento a gente perdeu, né? Que depois na defesa da tese esses detalhes ficam de lado, né? Mas que isso também faz parte durante o processo da pesquisa, também, né? faz e essa parte. casa de vegetação que você se refere é nessa empresa parceira? É na empresa que é a ICB Bioagritec. E como é que é esse espaço para a gente poder entender melhor, Dioneia? É uma estrutura como se fosse uma casa, só que ela é toda de lona, uma lona transparente que permite a entrada de luz solar e ela tem uma temperatura controlada, né? Tem um sistema de controle de temperatura. E ali dentro tem bancadas e nessas bancadas as plantinhas, cada uma individualmente em sacos específicos para essas plantas, com substrato de solo. Então, o substrato, esse solo, ele era esterilizado, porque a gente não podia correr o risco de ter qualquer outro tipo de organismo ali naquele solo. Então, o solo era esterilizado,
Aí, na segunda etapa do experimento, nós utilizamos plantas de alface, né? Então, compramos as alfaces, fomos lá, montamos o experimento. E aí, esse experimento em casa de vegetação, foram aplicados a bactéria e o fitonematóide na parte perto da raiz das plantas, porque a raiz é o alvo, então, dos nematóides. Isso foi no dia 1, por exemplo, e foram avaliados durante 60 dias. Aí esse experimento deu certo, algumas plantinhas morreram, mas a gente fez um número maior do que o que estava previsto, até para esse tipo de perda. E depois de 60 dias, então, é toda a parte de avaliação. Então, as plantinhas foram retiradas, elas foram pesadas, a raiz foi pesada, a parte aérea das plantas foi pesada e eu trouxe as raízes e o solo para o laboratório para fazer as outras análises. Então, você teve que se dividir entre essa casa de vegetação na empresa Isso. e também aqui o laboratório da Unicinos, né? Como é que Isso. você se organizava nesse aspecto? Aí era aquela questão de tentar conciliar o trabalho, em algum momento eu consegui alguma folga para ir para lá. Eu tinha um bolsista também que me auxiliava, né? Mas no dia do experimento, dessa coleta toda, foi o dia assim na empresa e depois vim aqui para o laboratório para trazer o material. Já tem algum tempo que você defendeu a tese, né, de Dioneia, mas você continua, enfim, trabalhando em cima desse tema? Você continua pesquisando, fazendo coleta também desse material? Eu continuo trabalhando no tema, né? No decorrer, a gente vai finalizando os dados para publicar o artigo. Então, eu ainda continuo, agora recentemente eu enviei um terceiro artigo para uma revista internacional também e estou terminando de preparar o último artigo com os dados desses 4 anos de experimentos. Isso varia muito, Dioneia? Quer dizer, o experimento que você fez um tempo atrás, uns anos atrás, a questão das pragas, enfim, isso vai se modificando, isso vai se alternando? É algo que tem que ter um acompanhamento constante? Tem que ter. Modifica. Não modifica tanto, mas no decorrer do tempo, se não é corretamente aplicado na lavoura, por exemplo, aquele inseto pode se tornar resistente, que é uma outra linha já dentro do controle biológico, que é o manejo dessa resistência. Então, como fazer para aquele inseto não se tornar resistente ou para aquela praga não se tornar resistente ao tratamento e ele continuar sendo uma alternativa de controle. Tá certo. Então, bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Dioneia Berlitz, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta.